Sou Delmir Carvalho, sou produtor e sou apresentador do Empreendedor Mineiro, tá? Ele está rodando toda sexta-feira, às 18 horas, um episódio novo para vocês, tá? E no canal 12 da Claro e no canal do YouTube da TV Promove. No canal do YouTube, vai lá, curte, acompanha, faz os comentários de vocês, dá os feedback para a gente. Também, outro canal para comunicar com a gente também é nosso e-mail, empreendedormineiro@somospromove.com.br, tá? E a proposta nossa é sempre trazer uns cases interessantes, compartilhar com vocês as experiências dos empreendedores, tá? E hoje nós vamos entrar no mundo do planejamento tributário, nós vamos entrar no mundo da reforma tributária, tá? Reforma tributária, a nossa especialista aqui, a Cris, ela está com conhecimento profundo na reforma tributária. Inclusive, de 15 em 15 dias a gente tem mentoria, estou num grupo de mentoria com ela e a gente está aprofundando bem na reforma tributária. Vamos ter oportunidade de compartilhar com vocês a pegada da reforma tributária. A reforma tributária que não é coisa de político, é um projeto de Estado, foi aprovado no Congresso, foi sancionado pelo presidente, é lei e cabe a nós agora nos organizarmos. Você empresário, você pessoa física, tem que interagir, tá? Tem um cronograma longo em cima disso aí, que vai virar tudo em 2033, mas ela já está na rua, está na hora da gente nos organizar. E aí, Cris, quem é você? Delmir, primeiramente quero agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e de contar quem é a Cristiane. A Cristiane Ferraz é alguém apaixonada pela área tributária. Eu falo que não foi uma escolha minha, foi a área tributária que me escolheu. Quando eu tinha 16 anos, eu vi que a Prefeitura de Belo Horizonte estavam contratando estudantes do segundo grau para fazer prova na Prefeitura. E aí, naquela ocasião, eu queria fazer essa prova e foi a minha avó, minha Dindinha, que me levou para poder fazer a prova. Eu fiz a prova da prefeitura e passei para trabalhar no setor de restituição de PTU e de TBI. Eu tinha 16 anos. E naquela oportunidade eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, tributo é a coisa mais maravilhosa que existe nessa vida. E trabalhava com vários advogados, tributaristas. E naquele momento nasceu um desejo no meu coração. Falei, eu quero ser tributarista. Com 18 anos eu entrei na faculdade de Direito e já entrei na faculdade de Direito com aquele pensamento. Quero trabalhar com direito tributário. E assim foi. Durante a faculdade eu precisava pagar a faculdade, então sempre trabalhei na área fiscal. Eu tinha feito anteriormente o técnico em contabilidade, então trabalhei na área fiscal durante todo o curso da faculdade de Direito. Quando eu formei na faculdade de Direito, passei no processo seletivo de trainee, de auditoria. Então comecei a trabalhar como auditora em Tex, auditava tributos e eu falei, é isso a minha vida. Depois fiz o curso de Ciências Contábeis e aí fiz várias pós-graduações na área, depois um mestrado na área de contabilidade tributária, enfim, trabalhei em muitas empresas de consultoria, até que comecei a dar aula e assim que eu comecei a dar aula, veio aí a necessidade e a oportunidade de empreender na área de consultoria tributária. Interessante, né, gente? Paixão, né? Importante essa questão da paixão aí e dessa trajetória toda de busca do conhecimento. Sim. Curso A, curso B, mestrado, né? Quem é a NRF? NF Consultoria, faz favor. A NF Consultores é uma empresa de consultoria na área tributária, na área de auditoria. A NF Consultores, ela nasceu da união do Bernardo Neiva e da Cristiane Ferraz. Por este motivo, NF Consultores. Nós estamos juntos há 9 anos e iniciamos em parceria com um escritório de advocacia e, na medida que os trabalhos foram desenvolvendo, foi necessário formar a consultoria tributária e hoje nós temos uma equipe ampla, multidisciplinar, composta por contadores, auditores, peritos, profissionais da área de TI, profissionais ligados à área até de engenharia.
Então temos, dada a multidisciplinariedade da nossa equipe, uma capacidade de desenvolver trabalhos não só de planejamento, mas trabalhos de execução na área fiscal, aonde que a gente consegue transformar aquilo que a legislação coloca dentro de uma realidade extremamente complexa. É possível a gente trazer isso para a realidade das empresas, através do exato cumprimento das obrigações principais e acessórias, planejando e trazendo aí ferramentas que possam trazer os melhores resultados em matéria tributária. Fundamental, gente, conhecer o processo, equipe multidisciplinar, é contador, é engenheiro, é advogado, é administrador, é o pessoal de TI. Por quê? Aí você tem que fazer a leitura do processo, linkar com a legislação e fazer propostas dentro do contexto. Sim. E aí? E a reforma tributária? Vamos falar um pouco dela? Falar de reforma tributária... É importante nesse momento, só para nivelar o nosso público aqui, a gente falar um pouquinho da parte conceitual, tá? Sim. O IBS vai vir qual os impostos, o CBS qual, o imposto seletivo. Dá uma parte conceitual, até questão de nivelamento com o nosso público, faz favor. Então vamos lá? Vamos falar de reforma tributária? O que é essa reforma tributária? Vamos pensar que nós vivemos em um país de complexa carga tributária, principalmente no que tange a tributação sobre o consumo. O que é essa tributação sobre o consumo? É uma tributação em cascata, em que nós temos várias etapas de uma cadeia até chegar ao consumidor final, e nós temos um efeito de débito e crédito, aonde nós temos no momento da saída um efeito de débito e no momento da entrada um efeito de crédito. E o que significa isso? Significa, em linhas gerais, que é o consumidor final que suporta essa cadeia de tributação. Então, para que tenhamos isso de forma mais simples, mais clara, foi instituída a nossa reforma tributária. E a reforma tributária surgiu com a emenda constitucional número 45, lá do ano de 2019, e ela veio pautada em alguns pilares. Que pilares são esses? Justiça social, transparência, simplificação e uma preocupação diferente, uma preocupação com a defesa do meio ambiente. E para que todos esses pilares da reforma tributária, eles fossem cumpridos, eles fossem atingidos, era necessário passar por um período de transição. E essa transição, ela vai se dar do ano de 2026 até o ano de 2033, quando sim nós teremos um novo sistema de tributação. E que sistema de tributação será esse? Nós vamos ter a unificação de alguns tributos que nós temos hoje. Hoje, nós temos o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Nós temos o ISS, que é um imposto sobre a prestação de serviço que não for contemplada pela tributação estadual, ISS municipal, o ICMS estadual. E nós temos também o PIS e a COFINS, que são contribuições de natureza federal. Então, o que o fisco falou? Vamos juntar esses tributos, também o IPI, vamos juntar esses tributos e vamos trazer esses tributos de forma mais simplificada. Com essa realidade, o ICMS e o ISS foi unificado para transformar em IBS. O PIS e a COFINS, de natureza federal, foi unificado para transformar em CBS. E o IPI, que é um imposto pago pelas indústrias, pela saída de produto industrializado, foi transformado em imposto seletivo. E esses tributos, IBS e CBS, que são os novos tributos da reforma tributária, foram consolidados em um mecanismo chamado IVA dual. Essa estrutura de IVA é o que o mundo paga em termos de tributação sobre o consumo. Só que aqui no Brasil não poderia ser apenas IVA, né? O que eles fizeram? Segregaram o IVA em IBS e CBS. E essa realidade, essa nova realidade tributária, ela vai passar a existir a partir de janeiro
de 2026 e nós vamos passar por um período de transição. Então, durante o ano de 2026, nós vamos ter simultaneamente ICMS, ISS e IBS. E nós vamos ter PIS, COFINS e CBS. E vamos ter também IPI e IS. Ou seja, o ano de 2026 vai ser um ano de muitos desafios. Por quê? Porque nós vamos ter simultaneamente todos esses tributos. Aí, as notas fiscais. As notas fiscais já começam agora, a partir de outubro, o período de habilitação dos documentos fiscais para serem trazidos esses novos campos na nota fiscal. Ou seja, as empresas já precisam se preparar para que elas, a partir de janeiro de 2026, já consigam emitir as notas fiscais, tanto as notas fiscais de mercadoria, como as notas fiscais ao consumidor, como as notas fiscais de serviço, já saiam as notas fiscais com esses novos campos, tanto de IBS como de IBS e de IS. Aí fica aquela questão, peraí, mas será que eu vou ter aumento de carga tributária? Porque todo empresário preocupa com isso, né? O ano de 2026 não é um ano que nós vamos ter que preocupar com o aumento de carga tributária. O objetivo é que as empresas possam se adaptar a esse novo cenário tributário. Mas já começou desde agora, desde 2025, desde maio de 2025, a Receita Federal já disponibilizou as tabelas, já disponibilizou as novas codificações fiscais, ou seja, as empresas têm que se preparar. Não pode deixar para 2026 para preocupar com isso. Tem que se preparar agora. É o momento atual de se preparar, de avaliar o que de fato vai afetar os documentos fiscais. E é momento também de pensar em planejamento, afetação de preço, formação de preço, o que a reforma tributária vai afetar. E quando a gente olha para essa realidade, não é apenas os profissionais da área fiscal que têm que se preocupar com essa realidade. Todas as áreas das empresas, elas vão ter que se preocupar. O administrador, ele tem uma função muito importante, porque a área de compras vai ser afetada, área de orçamentos, de suprimentos, comercial, financeiro. Por que essas áreas vão ser afetadas? Nós vamos ter uma figura dentro da reforma tributária denominada split payment, ou seja, você vai ter uma lógica financeira em que você só vai poder tomar crédito se o seu fornecedor pagar. Olha só como que o efeito fluxo de caixa vai afetar a área financeira, que é uma realidade de todo administrador. Todo administrador tem que se preocupar com isso. Cris, deixa eu fazer só um comentário aqui. Sim. Vocês observaram que ela falou que o modelo nosso, o modelo tributário nosso, o atual, é um dos mais complexos do mundo. E a proposta é simplificar. E o modelo nosso é acumulativo e não é transparente. Hoje nós não sabemos quanto que se paga de imposto. E nessa proposta agora vai ser transparente. Você vai saber quanto que você paga de imposto. E outra coisa que você falou que é fundamental, empresário, você tem que fazer um planejamento. Está na hora. E a hora tem que ser agora. E é interessante no momento que você coloca essa visão da cadeia produtiva todo mundo envolvido dentro da empresa, vão ter que conhecer. E outra, ver isso como oportunidades. Vai ter desafios? Não temos dúvida que vai ter desafios. Mas a expectativa é de otimizar. E outra coisa interessante também, no momento que eu vejo essa estrutura toda, nós temos aí alguns anos de transição, igual a Cris falou, não dá para você acomodar agora, está na hora de você estudar. E você tem que procurar o seu contador, sentar com ele tem que também estudar para poder ver qual o melhor caminho. Porque se você estiver pensando em ampliar o seu negócio, criar centro de distribuição A, B, C, D, criar indústria no local tal, para e pensa primeiro antes de você tomar qualquer decisão.
faça um bom planejamento tributário. Faça favor para continuar. E tem um ponto, Delmi, que é muito interessante também da gente citar, porque de quem você está comprando? Para quem você vai vender? Existem aspectos como questão logística que afeta. A reforma tributária vai afetar diretamente o setor de transporte. A questão logística no nosso país é um desafio, custo de frete. Isso, a partir do momento que você tem um custo elevado dentro do seu negócio, você afeta o seu resultado, você afeta seu markup, formação de preço. Departamentos jurídicos, o momento é agora de ir a trabalhar com revisões de contratos de fornecimentos, contratos de clientes. Tudo isso vai afetar um bom resultado dentro da reforma tributária. E quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que afeta a maior parte das empresas brasileiras, a maior parte dos CNPJs hoje registrados no Brasil, segundo estudos divulgados pelo Sebrae, e são do Simples Nacional. O que implica dizer isso? Que são pequenas e médias empresas, empresas com faturamento de até 4.800.000 no ano, que são submetidas a um regime simplificado. Reforma tributária é para você? Sim, é para você. E quando a gente fala da reforma tributária para o Simples Nacional, é um momento muito importante de reflexão, porque hoje as empresas do Simples Nacional, elas não tomam crédito nas aquisições, mas elas concedem crédito. E o que significa dizer isso? Que quando você compra de uma empresa do Simples, você toma um crédito. Hoje, em matéria de ICMS, você toma um crédito do ICMS no limite do que você paga. Mas em matéria de PIS e COFINS, se você vai se creditar em termos de PIS e COFINS, você toma um crédito cheio, ainda que a empresa do Simples Nacional não tenha pago o valor integral. Aí, o que isso vai acontecer com a reforma tributária? Na reforma tributária, vai existir uma opção da empresa do Simples aderir ou não pela estrutura de IBS-CBS. Mas cabendo ressaltar que se ela não aderir, ela não vai poder conceder crédito nenhum. Tá, ok. E se ela aderir, ela vai poder conceder crédito? Vai, ela vai poder. Só que existe uma regra denominada como base contra base, que significa que ela vai poder conceder o crédito no limite do débito pago. E o que isso significa? Significa que ela vai conceder um crédito menor. Ou seja, essa diferença do que ela não concede de crédito, porque o tributo é débito menos crédito. Essa diferença de crédito que ela não concede, ela vai ter que conceder no preço. Ou seja, revisão de preço das empresas do Simples para se manter no mercado. E isso é um impacto geral, é um impacto de mercado. Só fazer um complemento a essa questão do Simples. Você, que é do regime do Simples, tá? Você tem que fazer um planejamento. Você vai ter que avaliar o seu modelo de negócio. Quem é o seu cliente? Se o seu cliente é o consumidor final, sem problema nenhum, você pode continuar no Simples. Mas se o seu cliente é uma indústria, é um PJ, aí você vai ter que avaliar se você deve ou não mudar do regime, porque ele vai precisar do crédito cheio. Então, é complexo isso, mas é coisa para você estudar um pouco mais, porque dependendo da situação, você não vai ficar competitivo. Exatamente. Cada caso é um caso, por isso que você tem que o quê? Procurar consultores que estão especializados, contadores que estão especializados, que estão em condições de te dar uma boa consultoria. Exatamente. Correto, Cris? Perfeito. É por aí. E é isso que a Cris está estudando hoje, aprofundando, né? E eu falo que a gente tem que olhar para os desafios e identificar que os desafios são oportunidades. Tem muita gente apavorada com a reforma tributária, pensando assim, será que vai ter aumento de carga tributária? Mas o que é importante colocar nesse sentido? Você não pode olhar para a reforma tributária e generalizar. Você tem que olhar para a reforma tributária e pensar o seguinte, qual que é o meu segmento? Qual que é meu setor? Qual que é meu negócio? E fazer simulações em cima desta realidade. Por quê? Nós temos, para algumas indústrias, por exemplo, que a reforma tributária vai ser a melhor
coisa do planeta. Por quê? Você vai poder ter uma apropriação de crédito que não pode hoje. Hoje existe uma limitação de creditamento muito grande, que com a reforma tributária não vai existir. Então, para algumas indústrias vai ser maravilhosa a reforma tributária. O tributo vai reduzir muito. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a área de serviço, tem dois tipos de serviço, né? Nós temos serviço que se assemelha a uma atividade industrial e temos a prestação de serviço, que é a prestação de serviço em essência. Neste caso, se você é uma prestação de serviço em essência, por exemplo, meu caso, consultoria, o que é o insumo para o seu negócio? Aí você já tem poucos créditos. Então, se você tem poucos créditos, qual que é a tendência do seu comportamento de carga tributária? Aumentar. Aí é momento de fazer o quê? Pensar em planejamento tributário. O que eu vou poder fazer para não sofrer com esse impacto de aumento de carga tributária? Então, não é momento de apavorar. É momento de quê? De buscar conhecimento. É momento de avaliar o seu negócio, o que é possível fazer. Quando a gente olha para uma realidade de reforma tributária, e eu sou, por exemplo, pequeno, eu sou uma empresa do Simples, ou eu sou um MEI, porque o Simples ainda tem alguma possibilidade de concessão de crédito. Mas e o MEI? O MEI já não tem. Então, será que vai ser interessante as empresas contratarem o MEI? E ainda tem outras realidades. E se você atua como um PJ, né? Porque hoje em dia muitas empresas contratam PJs para desenvolver algumas atividades. E aí, como é que vai ser esse cenário? Então é importante trazer para essa questão da reforma tributária algumas reflexões práticas, avaliando o seu cenário, o seu enquadramento e pensando ali o que é possível ser feito, né? Mas é interessante isso tudo que você está falando aí, que cabe ao empresário que vai buscar o serviço e quem vai prestar o serviço ter esse entendimento. Exatamente. Porque nós estamos diante de desafio e oportunidades. Como que eu vou construir? E outra coisa também eu estou muito otimista nesse momento. Eu também. Otimista em que sentido? Eu também. Nós estamos discutindo justiça tributária, justiça social, competitividade, essas guerras fiscais malucas aí, eu quero acreditar que elas vão minimizar. O imposto, provavelmente no primeiro momento ele vai ficar balizado, mas quem sabe no futuro ajusta até diminuir o imposto. Como é que você está vendo essa questão aí essa disruptura toda que nós estamos vivendo? O seu olhar é que o imposto vai estar balizado nesse volume que a gente tem hoje? Qual que é essa tendência no seu olhar e no seu otimismo? Delmi, eu penso positivo, eu penso igual você. A gente tem que acreditar verdadeiramente que é positivo, que as coisas vão mudar, que vai ser para melhor. E quando a gente fala de guerra fiscal, é interessante que no meu primeiro curso, eu fiz o curso de Direito. E assim, não pode nem falar quanto tempo atrás, né? Porque senão a gente entrega a idade. Mas há muitos anos já se tinha discussões sobre exclusão de ICMS da base do PIS e COFINS. É uma ação de mais de 15 anos que se discutia isso. A questão do conflito de competência entre ICMS e ISS já é uma realidade e era uma realidade de muitos e muitos anos, já se discute isso há quase 20 anos. E é interessante porque quando eu fiz a minha monografia, eu já discutia sobre guerra fiscal, isso há quase 20 anos atrás. E quando a gente olha para essa realidade de guerra fiscal, vai acabar com a reforma tributária? Não, não vai acabar com a reforma tributária. Aí algumas pessoas falam assim, mas existem conflitos que hoje cada estado tem uma alíquota e existe uma alíquota interestadual que propicia a guerra. Só que isso não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Ok, não vai existir a alíquota interestadual, mas cada estado vai manter a sua alíquota.
Cada município vai manter a sua alíquota. O que vai ser o IBS? O IBS vai ser o somatório da alíquota do Estado com a alíquota do município. Então, dizer que vai acabar a guerra fiscal? Não, não vai acabar a guerra fiscal. Mas vão existir possibilidades de planejamentos mais reais. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho de planejamento tributário envolvendo realidade estadual, o que geralmente analisamos? Quais são os incentivos fiscais que os estados disponibilizam? Região Norte, Nordeste, que é uma região muito forte na concessão de regimes especiais, a gente sempre analisa o que existe de regimes especiais. Minas Gerais, principalmente depois da pandemia, ampliou a concessão de regimes especiais, de tratamentos tributários setoriais. E o que são esses regimes especiais? São benefícios específicos concedidos ou para a empresa ou para o setor, de acordo com a característica da empresa ou do segmento. Então, esses regimes especiais, sim, nesse formato que existe hoje, vai deixar de existir. É por isso que tem muitas indústrias, principalmente, que estão apavoradas, porque várias indústrias, elas se movem de uma região para outra para conseguir um regime especial. A figura do e-commerce também. Mas eu acho que neste momento agora, igual você falou, está na hora de sentar, estudar e fazer um bom planejamento. Deixa eu colocar mais um personagem na nossa prosa aqui. Comitê Gestor. O CBS, que é a Contribuições de Bens e Serviços, o Comitê Gestor já está definido, sim, que é a Receita Federal, e já, o sistema já está sendo desenvolvido pelo SERPRO, e o Comitê Gestor do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que é estadual e municipal, ainda está em definição ainda. Fala um pouco para a gente aqui, para o pessoal entender, o papel desse comitê gestor e do tamanho desse poder aí. Acho que é importante nivelar de uma forma bem simples, bem rápida, para o pessoal entender um pouco aí, desse novo personagem no contexto aí. Olha só, o que vai ser o comitê gestor? De forma assim, muito simples para que vocês possam compreender. Vai ser uma unificação de dados. O comitê gestor, ele vai consolidar as informações para que a gente tenha uma apuração dos tributos mais simplificada. O que nós temos de modo prático hoje? Nas notas fiscais, nós vamos ter as informações a título de débito, que seja na nota fiscal de mercadoria, na nota fiscal ao consumidor, na nota fiscal de serviço. E os créditos? Porque uma das premissas, uma das bases da reforma tributária é o creditamento amplo. Então, se você tem débito, você precisa do crédito. E precisa de ter uma consolidação dessas informações, uma unificação desses dados para que exista uma apuração que vai ser consolidada através do comitê gestor para que esse débito com crédito traga qual é o tributo devido. Isso para poder simplificar a apuração. É importante, base única a nível nacional. Então, todo mundo que está fazendo as transações vai estar caindo nessa mesma base. Exatamente. Eu acho que isso aí, gente, nós vamos o quê? Expectativa é reduzir fraude, sonegação, justiça tributária. E com isso nós podemos o quê? Até reduzir o imposto no futuro, para poder bancar os três poderes aí, que é forte. Sim. Tá? Eu acho que é interessante isso aí. A gente já está no final, a nossa conversa está muito maravilhosa aqui. Mas, Cris, onde que a gente encontra você? Porque eu acho que você tem um papel importante para auxiliar esses empresários nesse momento. Onde que acha você? Hoje estou em todas as redes sociais através da NF Consultores, que é a empresa ao qual eu sou sócia. Estamos ligados ao Conselho de Contabilidade, tanto de Minas como Distrito Federal. Nós também, hoje, estamos ligados à Federaminas e a alguns outros órgãos, justamente para intermediar essa relação da reforma tributária. Então, estamos no LinkedIn, no Instagram, e será um prazer conectar com vocês. Me procure lá no
Instagram da NF Consultores e no LinkedIn também da NF Consultores e no meu LinkedIn pessoal, que é Cristiane Ferraz. Aqui, deixa as considerações finais aí, umas 2 palavras que você ilustrar esse momento aqui desse compartilhamento de conhecimento. Gente, tudo é reflexão, tudo é momento de pensar e buscar informação, né? Sim. Quero deixar para vocês um pensamento de que tudo está segundo os propósitos de Deus na nossa vida. E nada é diferente daquilo que a gente verdadeiramente acredita. Falar de área tributária é sempre um desafio, mas é sem sombra de dúvidas uma grande oportunidade. E quando o empresário ele olha para a área tributária com um olhar especial, vê na área tributária oportunidades de negócio, ele consegue extrair os melhores resultados. Então, acreditar verdadeiramente que conhecer de tributos é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores oportunidades a serem desvendadas enquanto empreendedor. A mensagem está bem objetiva, né? Nós, como empreendedores, nós temos que ter familiaridade com o número, saber precificar, saber o que compõe o seu custo, Sim, que aí você pode importante. ganhar o jogo ou perder o jogo. Então, acho que é fundamental isso. E nesse momento agora, nessa transição, vamos estudar, vamos aprofundar, tá? E a fala final para mim aqui é muito de otimismo. Otimismo. Eu acho que nós estamos num momento que é um projeto de Estado, está sim em processo de construção. Tem muita gente estudando, muita gente trabalhando lá na questão da regulamentação lá em Brasília, e que a gente tem que ver isso como oportunidade. Exatamente. E é igual o professor Felipe Guerra fala, está na rua, não tem volta. É verdade. Nós temos que estar, o professor Felipe Guerra é o nosso mentor lá, que a gente faz a mentoria de 15 em 15 dias, ele deixa isso muito claro. Então, cabe a nós buscar essas informações e não é de outra forma, tá? O nosso programa fica por aqui, tá? Agradecer a participação de vocês, agradecer a contribuição da Cris aqui, muita informação aí com a pegada tributária, tá? E o nosso programa está indo toda sexta-feira às 18 horas no ar, tá? Canal 12 da Claro e também na TV, no canal do YouTube da TV Promove, tá? Que você pode curtir, dar o feedback lá e também, tendo algum feedback, por favor, o e-mail nosso é empreendedormineiro@somospromove.com.br, tá? Agradecer a vocês, um beijo no coração de vocês, em especial a minha querida amada, minhas filhotas e o meu netinho.